O Reino Unido acredita ter identificado o homem que aparece no novo vídeo de execuções do Estado Islâmico. Segundo as autoridades, Siddhartha Dar é o mascarado que comanda a morte de 5 britânicos acusados de espionagem. Dar morou em Londres até 2014, quando viajou com a mulher e os filhos para a Síria. Ele já era conhecido por ligações com o terrorismo. No vídeo, o militante e um menino, aparentemente britânico, também ameaçam o Reino Unido. 24 imigrantes morreram afogados na costa da Turquia. 3 eram crianças. Os refugiados tentavam chegar à ilha grega de Lesbos quando a embarcação em que viajavam afundou. No ano passado, quase 4.000 pessoas morreram tentando cruzar o oceano rumo à Europa. Você vai ver a seguir, casos de microcefalia não param de subir e já passam de 3.000 em todo o país. E ainda hoje, na nossa série especial, uma receita que faz sucesso no mundo inteiro, o pão italiano. E não perca, logo depois do Jornal da Record, o 2º episódio da série Conselho Tutelar. O Jornal da Record já está de volta para você saber que o estado do Amazonas registrou o primeiro caso de suspeita de microcefalia por Zika vírus e Pernambuco segue com o maior número de casos. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, em todo o país, são 3.174 os casos investigados. Pernambuco tem 1.185, seguido por Paraíba, com 504, Bahia, 312, Rio Grande do Norte, 169, Sergipe, com 146, Alagoas, 139, Ceará, 134, Mato Grosso, com 123 e Rio de Janeiro, com 118. Também estão em investigação 38 mortes de bebês com microcefalia, possivelmente relacionadas ao Zika vírus. Um delator da Operação Lava Jato afirmou que o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ficaria com uma parte dos lucros de um laboratório que o doleiro Alberto Youssef usava para lavar dinheiro. Na delação de Carlos Alberto de Souza ao Ceará, feita na Procuradoria-Geral da República, ele afirma que o laboratório seria dividido entre 4 controladores. O empresário Pedro Paulo Leoni Ramos, ex-ministro do governo Fernando Collor, o ex-deputado André Vargas, o doleiro Leonardo Meirelles, suposto laranja do esquema, e o doleiro Alberto Youssef, todos presos pela Operação Lava Jato. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também foi citado na delação como beneficiário da partilha. A Labogem era usada por Youssef para fraudar contratos de importações que não existiam. O dinheiro era enviado para contas no exterior. Ceará esteve aqui em Brasília no início do mês de julho. Foram 19 depoimentos. Segundo o delator, quando o doleiro Alberto Youssef assumiu o comando da empresa, a Labogem estava quebrada. Os contratos fraudulentos e milionários firmados com o Ministério da Saúde seria o pagamento de uma dívida dos envolvidos com ele e traria lucro para todo o grupo. Hoje, Padilha está à frente da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Ele nega em nota e em uma rede social que haja qualquer irregularidade ligada ao nome dele e que não houve assinatura de contratos com o laboratório citado pelos delatores. Os advogados de Pedro Paulo Ramos, André Vargas, Leonardo Meirelles e de Alberto Youssef, citados na reportagem, não foram encontrados para comentar a denúncia. E você vai ver a seguir, daqui a 7 meses começam os Jogos Olímpicos do Rio. E também, na nossa série especial, fomos até Roma conhecer a receita do verdadeiro pão italiano. E daqui a pouco, não perca mais um episódio emocionante da série Conselho Tutelar. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, o ator e artista plástico Antônio Pompeu. Ele estava em casa. Antônio Pompeu tinha 62 anos e começou na TV em 1975. O ator era conhecido por lutar pela maior presença dos negros na dramaturgia brasileira. Participou de muitos filmes e novelas. Seu último trabalho foi em Balacobaco, aqui na Record, em 2012. As causas da morte ainda não foram divulgadas. A Rede Record lamenta e expressa sua solidariedade à família, aos amigos e aos fãs do ator.
A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar o envolvimento de PMs na primeira chacina do ano registrada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na madrugada do dia 2, 4 rapazes morreram e um está internado em estado grave depois de um tiroteio neste lugar aí, um bar. 3 homens encapuzados chegaram ao local e começaram a atirar. Testemunhas ouvidas hoje aumentaram a suspeita de envolvimento dos policiais. Apesar da chuva forte, o calor predomina em quase todo o Brasil. Nesta quarta-feira, a temperatura máxima chega aos 36 graus em Cuiabá e 33 em Florianópolis. No decorrer do dia, os temporais atingem principalmente esta área, entre o interior do Centro-Oeste, Amazonas e a Bahia. Também chove forte no Rio Grande do Sul por causa de uma frente fria. Entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, as pancadas serão mais isoladas. O tempo fica seco e ensolarado do leste paranaense ao sul baiano, no extremo norte do Brasil e nesta área entre Maranhão e Ceará. Em Salvador, continua chovendo e a máxima chega aos 27 graus. Em Campo Grande, faz 33. Em Boa Vista, 34. No Rio de Janeiro, sol e a temperatura sobe. À tarde, faz 33 graus. Agora o futebol, primeiro lá fora. O novo técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, já começou a trabalhar e teve uma recepção calorosa do torcedor. Zidane, de 43 anos, comandou o primeiro treino do ano da equipe espanhola. A movimentação foi aberta ao público e 6.000 torcedores foram acompanhar o novo treinador, que contou com a presença de quase todos os titulares da equipe do Real Madrid. Aqui no Brasil, os clubes ainda não fizeram grandes contratações e muitos jogadores que se destacaram na última temporada estão indo embora. Ser o melhor jogador do Brasil rendeu lucros a Renato Augusto. O meia aceitou um salário milionário do Beijing Guoan da China e só aguarda o pagamento da multa rescisória. Será a segunda perda do Corinthians para a temporada. Os chineses já levaram Jadson e insistem também na contratação de Elias. Por outro lado, Marquinhos Gabriel, ex-Santos, e André, ex-Sport, estão próximos do clube. Se os chineses avançam sobre nossas estrelas, o Brasil ataca a constelação dos vizinhos. As principais negociações do dia envolvem atletas de outros países sul-americanos. O Cruzeiro acertou o empréstimo do argentino Sánchez Minho, junto ao Torino da Itália. O Flamengo deve anunciar a contratação de outro argentino. A negociação de Federico Mancuejo, de 26 anos, gira em torno dos 12 milhões de reais. Mais modesto é o investimento do Sport. Do Chile, o time de Recife trouxe o também meio-campista Marc Gonzalez, que atuou na última Copa do Mundo. Da mesma forma que Mena. O lateral que estava no Cruzeiro foi emprestado ao São Paulo. Sem muito dinheiro para gastar no mercado, o clube paulista foi pechinchar no Paraguai. Usou uma cláusula no contrato de Lugano com o Cerro Porteño para conseguir a liberação gratuita e tentar a volta do ídolo. O zagueiro, campeão mundial pelo clube em 2005, é conhecido pela raça, tão sumida pelos lados do Morumbi nos últimos anos. Vem cá, você sabe direitinho quem é que chegou e quem é que saiu do seu time aí? Confira todas as transferências do futebol brasileiro para a temporada 2016 acessando r7.com. Marco Polo Del Nero afastou Marcos Vicente da presidência interina da CBF. Del Nero, que está licenciado, retomou o cargo por pouco tempo. A ideia é colocar em seu lugar o vice-eleito, Coronel Nunes, que tem 77 anos. É um aliado e o mais velho na hierarquia da entidade. Eu cumpri a minha missão como interino na CBF, estava combinado com o presidente licenciado Marco Polo Del Nero, que eu ficaria até hoje, dia 5 de janeiro. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, pode ser suspenso por 9 anos do futebol internacional. A recomendação é do Comitê de Ética da FIFA. Valcke ainda terá que pagar cerca de R$400 mil de multa. O comitê pediu também a renovação da suspensão de Jerome Valcke por mais 45 dias. Ele já está afastado do cargo há 3 meses por suspeita de corrupção. Valcke nega as acusações.
Falta pouco, daqui a exatos 7 meses, o mundo vai ficar de olho no Brasil para acompanhar a abertura da primeira Olimpíada da América do Sul. Bom, e o imenso Parque Olímpico do Rio de Janeiro já está praticamente pronto para receber milhões de torcedores, boa parte do exterior. O projeto ganhou forma e volume. O Parque Olímpico, com 1 milhão de metros quadrados, está quase pronto para receber os maiores astros do esporte mundial. Esta é a principal arena esportiva dos Jogos. Metade das competições vai acontecer nessas 9 estruturas. O público estimado é de 120 mil pessoas por dia. Eu quero ver os jogos também, torcer para os brasileiros. Mais de 7 milhões de torcedores vão acompanhar ao vivo as competições na Rio 2016. Desses, 3 milhões serão turistas. O ano olímpico começou com lotação máxima no Rio. Eles chegaram para o Réveillon, foram ficando para o verão e devem dominar os novos hotéis construídos especialmente para os Jogos. Vai estar em festa o Rio de Janeiro. O projeto, uma vez mais, uma imagem, uma boa imagem do Rio, em particular, e do Brasil em geral, né? 2 estruturas são provisórias. A Arena do Futuro vai ser transformada em 4 escolas. O Parque Aquático também vai ganhar uma missão nobre depois da Olimpíada: ajudar o Brasil a revelar talentos para o futuro. A piscina onde vão acontecer as competições de natação ainda está vazia. O evento teste está marcado para abril. Mas o estádio aquático tem uma particularidade. A estrutura é toda temporária. Isso significa que ela pode ser desmontada e depois transformada em outros 2 centros de treinamento de natação em qualquer lugar. O projeto Rio 2016, o projeto olímpico, não tem a pretensão de ser melhor do que Londres ou de ser melhor do que Beijing. A gente quer ser o melhor Jogos para o Rio de Janeiro. Os Jogos que deixou o maior legado possível e transformou a cidade. Está quase na hora. Daqui a exatos 7 meses, o mundo vai acompanhar a cerimônia de abertura dos primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. Se o Rio vai ser por 1 mês a capital do esporte, o carioca está pronto para assumir um lugar de destaque no pódio da animação. Eu, como um carioca, eu adoro quando o turista vem aqui. O povo carioca é um povo alegre, é um povo hospitaleiro e pode receber muito bem. Sempre recebe muito bem o carioca, né? E que venham as medalhas brasileiras que a gente espera e torce por elas. Coleção. Agora vamos tirar do forno a nossa série especial de hoje. A cozinha italiana tem delícias que desafiam qualquer regime. Não há como resistir a uma boa massa, um espaguete à bolonhesa, uma pizza calabresa ou um pão italiano mergulhado no azeite. A essa hora, inclusive, né? Por isso, o repórter Rodrigo Viana foi até Roma e provou uma roseta saída do forno. É de dar água na boca o que você vai ver agora na nossa reportagem especial. Pequenininha, vinha no colo do meu pai, sempre comprando pão italiano. Você é um verdadeiro pão italiano, do Bexiga. Em São Paulo, os italianos eram os donos das principais padarias no começo do século XX. Só depois foram superados pelos portugueses. Mas a receita tradicional desse pão de casca mais dura e com sabor marcante segue a encantar muitos brasileiros. Você é de família italiana ou não? Não, é família austríaca, mas pão é algo universal, né? Bom, nós vamos entrando agora numa das padarias mais tradicionais no bairro do Bexiga, o bairro dos italianos aqui em São Paulo. Uma padaria que já está na 3ª geração. Quem cuida agora do negócio é o Alexandre. Opa, Alexandre Franciulli, sejam bem-vindos. Que é neto, muito obrigado, do fundador, o avô dele, o seu Rafael, não é isso? Rafael Franciulli. Criou essa padaria há mais de 100 anos. Na verdade, ele se instalou aqui para abrir uma oficina mecânica e instalou também aquele forno aqui no fundo para assar um pãozinho para a família. Só que fez tanto sucesso o pão, as famílias italianas gostavam tanto, que ele mudou o negócio. Em vez de lidar com os carros, passou a produzir pães. Uma história com mais de um século. O Alexandre diz que um dos segredos da padaria fundada pelo avô dele é o fermento natural, chamado de pé.
A família mantém essa massa de forma ininterrupta há mais de 100 anos. Uma parte vai para a receita do dia e a outra precisa ser alimentada com carinho. É como se fosse uma pessoa, ela tem uma vida, ela vai crescendo e que vira coisa, sabe aquela coisa? A coisa, o monstro. Então o que acontece? A gente tinha de voltar, se estivesse numa festa, meu pai falava, né? Ele sem o braço, falava, temos que ir para refrescar o fermento. Formado em Direito, o Alexandre mantém viva a história iniciada pelo avô Rafael e o pai Wilson. No Brasil, parece muito manter a tradição por 100 anos. Mas e lá na Itália? Nós fomos até Roma para conhecer como se produz esse alimento que tem tanta história. Pão e circo. Você já deve ter ouvido falar que essa era a fórmula utilizada pelos imperadores para evitar as revoltas sociais na época de Roma Antiga, ou seja, comida e diversão para o povo. O circo acontecia ali dentro, no Coliseu Romano, com grandes espetáculos, lutas entre gladiadores para centenas de pessoas. Disso tudo, sobrou a magnífica estrutura arquitetônica. Mas a outra parte da fórmula, o pão, esse continua a ser consumido quase do mesmo jeito em Roma, 2000 anos depois. No passado, o pão para o povo era feito de farinha mais escura. Depois, a moda virou o pão branco de farinha refinada. Mas agora, nas padarias italianas, isso está mudando de novo. Nós estamos no Campo de Fiori, uma das praças mais tradicionais de Roma. Hoje é dia de feira. E aqui do outro lado, uma outra tradição na praça. O forno, ou seja, a padaria, está aqui há 200 anos. A gente observa aqui pela janela, os padeiros, a essa hora estão preparando a pizza, porque o pão já foi feito durante a madrugada. O movimento é intenso e nós vamos conhecer agora essa padaria que é uma das mais tradicionais aqui da Itália. Logo notamos que no balcão, cheio de variedade, não há nada que se pareça com o pão italiano que consumimos no Brasil. Questo qui è un pane bianco. Bianco. Sim. E outra coisa chama a atenção. Gino Bartotti, o veterano dono da padaria, diz que o pão escuro caiu de novo no gosto popular. Um pouquinho cambiando. Depois ele nos mostra um desses pães escuros que acabam de sair. Faz questão de exibir a qualidade da massa. Una farina scura. Farina escura. Macinato a pietra. A popular é ora. Mas será que essa tendência é só nas padarias mais sofisticadas da Itália? Vamos para os mercados de rua, atrás dos sabores romanos. Nós estamos no mercado de Esquilino, bem no centro de Roma. Parece muito com os mercadões do Brasil, uma variedade de cores e produtos e variedade também de línguas, já que muitos dos vendedores são indianos ou de origem asiática. Só que bem aqui, uma tradição aí sim italiana, o pão. Vendido sempre, olha, lado a lado com essa pizza romana. Só que mesmo nos mercados populares a gente percebe que o pão branco começa a perder espaço para esse outro, ó, mais escuro, que eles consideram mais saudável. A compradora nos diz que esse pão é mais natural. O fato de ser natural. E a dona da barraca reforça: esse é um pão feito sem química. Senza lievito chimico. Vandenberg, um brasileiro natural da Bahia e que vive há 25 anos na Itália, nos leva para conhecer outro mercado na periferia de Roma. O pão mais popular aqui é chamado de laureano. Esse aqui é o pão laureano. O que é o pão laureano? É uma cidade? É de origem de uma cidade aqui perto de Roma. O gosto dele é diferente, ele é feito no forno a lenha, é como se fosse feito mesmo em casa, entendeu? Pãozinho francês, do nosso jeito, também não existe em Roma. Numa das padarias mais tradicionais da cidade,
encontramos a brasileira Aline. Ela elogia os pães italianos. Comprei o pãozinho, sempre aqui, quentinho, gostoso. O pão francês não tem, né? Não tem pão francês. O pão francês deles é baguete aqui, né? Baguete, né? É diferente. É. Não, mas o pãozinho francês quente brasileiro. Tem saudade? Tem demais. É. Mas aqui tem outros pães que lá não tem. É diferente. O dono do forno, onde a Aline compra o seu pãozinho todos os dias, é um artista das massas, Ângelo Colapicchioni. O seu Ângelo tem mais de 80 anos, não parece, né? Quantos anos? Quanto anos? 80? 80 anos. Ele todos os dias, 6h15 da manhã, vem para cá e coordena uma equipe com 20 pessoas. É uma padaria, um forno, como eles dizem aqui em Roma, que existe desde 1934. Ele herdou do pai. Hoje em dia, vem para cá assim, vestido de forma elegante, não? E coordena a equipe. Mas também coloca a mão na massa, olha aí. Está preparando a massa para pizza. Nas padarias ou fornos de Roma, a pizza e o pão andam sempre juntos. Seu Ângelo não cedeu tanto espaço à moda dos pães feitos com massa escura. Ele prefere fabricar a tradicional roseta italiana. É buono. Buono. É feito com amor. Com amor. Feito com amor e muito entusiasmo. O espaço na padaria é pequeno e Ângelo não para um minuto. E como bom italiano, ele não deixa a gente parar de comer. Tem que experimentar o pão, os doces maravilhosos feitos com frutas secas. E também o panetone caseiro. O circo de Roma, eu não sei, mas o pão, posso dizer com certeza, faz tanto sucesso como no tempo dos imperadores. Pena que não tem muita padaria aberta a essa hora, né? Pena que o Rodrigo não trouxe pra gente. A gente ia pra lá agora. O Jornal da Record termina aqui. As reportagens dessa edição já estão disponíveis no R7 Play. Fique agora com o segundo episódio de Conselho Tutelar e a gente tem um encontro marcado aqui no JR amanhã. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.